Hoje nós vamos falar de frações. Nós vamos falar especificamente de frações equivalentes, mas para chegar lá, nós vamos fazer uma pequena introdução ao assunto. Seja bem-vindo. Frações. Conforme eu tinha dito, o que é a fração? A fração é a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida em pedaços ou fragmentos iguais. As frações são úteis em várias situações, principalmente para representar algo que não conseguimos apresentar de números naturais. Como assim? Veja essa pizza maravilhosa. Ela foi dividida em pedaços. Quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pedaços. Essa pizza foi dividida em 10 pedaços. Podemos notar que 4 pedaços já foram consumidos. E que se 4 foram consumidos, 6 pedaços ainda não foram. Então poderia dizer que uma fração dessa pizza já foi consumida. E que outra fração dela está disponível ainda. É isso que estamos dizendo quando digo que uma fração é uma maneira de se escrever uma quantidade que não pode ser descrita por um número inteiro. Seguimos. Algumas frações que vocês já viram. Começo com essa daqui. Aqui nós temos um pequeno círculo totalmente verde. Quer dizer, esse círculo está dividido em quantas partes? Em uma só. Ele está dividido em uma parte e toda essa parte foi pega, né? Então nós temos uma parte de uma única parte. E 1 dividido por 1 dá 1, né? Então essa fração aqui resulta no número 1 inteiro, vocês podem ver. Já essa segunda fração aqui, vamos brincar com ela aqui do lado. O nosso pequeno círculo está dividido em 2 partes. E a parte que está de verde é uma dessas duas. Então nós temos 1/2, correto? E esse terceiro círculo, ele foi dividido em 3 partes e apenas uma dessas 3 partes está em verde. Então aqui nós temos a metade ou meio, aqui nós temos 1/3. Por exemplo, essa daqui foi dividida em 4 partes e pegamos apenas uma. Então a parte verde aqui, dessa ideia aqui, é 1/4 do desenho todo. Seguindo, aqui, está dividido em 5, pegamos apenas uma parte em 5, 1/5. Você verá aqui que essa está dividida em 6, essa em 7, essa em 8 e essa em 9. E sempre pegamos uma parte apenas. Mudamos o tipo da figura aqui na segunda linha. E ao invés de um pequeno círculo, nós começamos com a figura de 1, 2, 3, 4, 5 lados. Primeiro pegamos a figura inteira, depois pegamos uma parte em 5, ou seja, 1/5 aqui, ó, né? 1/5 também. Depois uma parte em quantas? Em 10, né? 1/10. Depois brincamos com círculo, brincamos com figura de várias maneiras. Mostra aqui também com essas figuras quadradas, veja esse quadradinho. Se você divide ele em uma única parte, pega essa parte, você tem o todo, que é igual a 1. Se você divide ele em 2 partes e pega uma, você tem 1/2, também chamado de metade. Se você divide ele em 4 partes e pega uma, você tem 1 em 4. Se você divide ele em 8, você tem 1 em 8, e assim por diante. Essa é a ideia das frações. Naqueles casos que eu acabei de mostrar para vocês, aqui, vocês vão notar que eu sempre peguei uma parte só, dividi em várias partes a figura e sempre peguei uma só. Por isso é 1/1, 1/2, 1/4. O numerador, né, que é essa parte de cima, a parte de cima é o numerador e a de baixo é o denominador. O numerador era sempre igual a 1 e o denominador era quantas partes eu tinha. Mas eu posso pegar mais de uma parte, por exemplo. Eu estou comendo uma pizza que eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dividi essa pizza em 8 pedaços. E eu comi 3 partes. Né? Isso aqui é o que eu já comi e o que sobrou, né? Sobrou 5 partes de 8. Sobrou 5 e eu comi 3. Veja agora
que o numerador é diferente de 1, né? Nos casos anteriores o numerador é sempre 1, aqui é diferente, né? Porque eu peguei 3 em 8 ou 5 em 8. Na verdade o numerador poderia ser até maior do que o denominador, né? Aqui mais alguns exemplos, ó, essa daqui eu dividi em 4, só que eu peguei as 4 partes, né? A segunda eu dividi em 4, só que peguei uma parte só, né? Essa daqui eu dividi em 4, porém peguei 2 partes. Então o numerador pode ser diferente de 1, tá? E o numerador pode ser até maior do que o denominador. Veja esse caso aqui. A minha figura aqui está dividida em 4 partes. E eu peguei uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, né? Se fosse uma pizza eu teria pego 4 partes, ido na geladeira e pegado mais um pedaço igual aos outros. Então eu peguei quantos pedaços, né? Eu dividi em 4, porém eu peguei 5 pedaços. Então o numerador pode ser maior do que o denominador, tá bom? Nesse caso, essa divisão aqui vai ser maior do que 1, né? Aqui está exatamente 1,25, tá bom? Tudo isso para chegar onde a gente queria, que é as frações equivalentes. Vamos lá? Notem esses três casos que estão aqui na tela. No primeiro, a pizza foi dividida em 2 partes. A pizza foi dividida em 2 e uma parte foi comida, né? Comeu-se metade da pizza. Na segunda, a pizza foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. Foi dividida em 6, comeu-se 1, 2, 3. E aqui nessa última, a gente percebe que a pizza foi dividida já em 8 partes e comeu-se 1, 2, 3, 4. Né? Então aqui na primeira, a parte em branco, vamos dizer, é meio, né? Aqui é meio. Aqui na segunda é 3/6. E aqui na terceira é 4/8. 4/8. Porém, é fácil perceber que a parte em branco e a parte que não está em branco, nas 3 pizzas são iguais. É igual. Na verdade, dizer que eu comi metade da pizza ou dizer que eu comi 3/6 é a mesma coisa. Todas essas frações que aparecem aqui, elas são a mesma coisa. 1/2, 3/6, 4/8. Todas essas frações aqui são iguais, né? Eu poderia dizer assim, ó, 1/2 é igual a 3/6. E isso aqui também é igual a 4/8. Tá bom? Né? Visivelmente é. Agora, se você enxergar apenas o número, você saberá que eles são iguais, né? Esse tipo de fração pode parecer diferente, mas a gente vê que é igual. A esse tipo de fração é que nós chamamos de frações equivalentes. Vamos brincar um pouco aqui? Vou colocar algumas frações aqui para vocês verem. Suponha que eu tenha a fração 5/10. Será que existe alguma outra fração que é equivalente a 5/10? Eu vou fazer um desenho aqui e dividir em 10 partes, né? Será que eu vou ter que fazer isso para mim ver? Ou será que eu posso fazer de alguma outra maneira que não precise desse desenho? Por exemplo, nesse caso aqui a gente vê que 5 é múltiplo de 5 e que 10 também é múltiplo de 5, né? Se eu dividir esse 5 daqui do numerador por 5, vai dar quanto? Se eu dividir 5 por 5, dá 1. E esse 10, se eu dividir ele por 5, né? Se eu dividir o 10 aqui por 5, dá quanto? 10 dividido por 5 dá 2. Então 5/10 é igual a meio. Deixa eu limpar essas marcações e colocar aqui novamente. 5/10 é a mesma coisa que 1/2. Se eu disser que eu comi 1/2 da pizza, ou se eu disser que eu comi 5/10 da pizza, significa que eu comi a mesma quantidade. Essas duas frações são equivalentes, são iguais. Apesar de estarem escritas de maneiras diferentes, são iguais. Toda fração, quando você vê, você observará. Toda fração tem a forma, numerador sobre denominador. Se esses dois números aqui, se eles não são primos entre si, se eles forem primos entre si, nós diremos que a fração é irredutível. Não dá para reduzir mais do que meio. Agora, 5/10 é possível
ser reduzido, porque notamos que tanto 5 quanto 10 são múltiplos de um mesmo número. Aqui no caso do número 5, 5 dá para dividir por 5, que dá 1, 10 dá para dividir por 5, que dá 2. Então, sempre que você tiver uma fração, você pode verificar se não é possível simplificá-la. Você tem uma fração do tipo 15 sobre 20. Olha só, uma fração 15 sobre 20 é difícil de você perceber o que isso significa. Mas será que não é possível simplificar essa fração? Olha, o 15 não dá para dividir por 2, dá para dividir por 3. Porém, o 20 não dá para dividir por 3. O 15 não dá para dividir por 4. 15 dá para dividir por 5. E 20 também dá para dividir por 5. Então, você pode dividir o numerador por 5 e o denominador por 5. Quanto é que vai dar? 15 dividido por 5 dá 3. 20 dividido por 5 dá 4. E aí eu pergunto, esses dois números aqui, essa fração é irredutível ou não? Olha, o 3 pode ser dividido por 3 ou por 2. O 4 só pode ser dividido, o 3 só pode ser dividido por 3 e o 4 só por 2. Então não dá para reduzir mais. Essa daqui é uma fração irredutível. Essa era possível de ser simplificada. Dividimos numerador e denominador por 5 e chegamos nessa outra. Então é possível dizer que 15 sobre 20 é equivalente a 3/4. E poderíamos trabalhar com mais uma gama de exemplos. Vamos fazer mais um. 12 sobre 64. É possível simplificar essa fração e encontrar uma fração equivalente? Note que 12 é múltiplo de 2. 64 também é múltiplo de 2. Então podemos dividir numerador e denominador por 2. Vamos lá? 12 dividido por 2, você sabe que dá 6. 64 dividido por 2, calcula aí rapidamente. 6 por 2 dá 3, 4 dá 2. Essa fração 12 sobre 64 é equivalente a 6 sobre 32. Mas será que 6 sobre 32 não dá para ser simplificada mais uma vez? 6 e 32 são números pares, então é possível que eu divida por 2 novamente. 6 dividido por 2 dá 3 e 32 dividido por 2 dá 16. E agora, será que dá para continuar? Será que 13 e 16 são múltiplos de um mesmo número? Começo dizendo que o 3 só pode ser dividido por 1 por 3, porque é um número primo. E o 16 é possível dividir ele por 2, mas 2 não divide o 3, não serve. Dá para dividir o 16 por 3? Será que dá? Não, não dá, né? 15 daria para dividir por 3, mas 16 não dá. Então temos que parar aqui, ó. Essa daqui é a fração da forma mais simples possível. Essas três frações dizem a mesma coisa, portanto são equivalentes.